aqui eu trouxe outro livro, trouxe um livro que é da Susan Brookhart, que ela fala sobre como dar um feedback efetivo para os seus estudantes, para os seus alunos. Ela fala que o feedback diz ao aluno, eu achei bem interessante, porque traz o individual, né? Que é, alguém se importou o suficiente com o meu trabalho para lê-lo e pensar sobre ele. A maioria dos professores quer ser esse alguém, mas ressalto que muitas vezes a gente não consegue pela demanda de trabalho que a gente tem, né? O feedback é um componente importante do processo de avaliação formativa, como eu já disse, né, no começo, e do ponto de vista do aluno, o roteiro da avaliação formativa é assim. Que conhecimentos ou competências eu pretendo desenvolver? Quão perto estou agora? O que preciso fazer a seguir? Dar um bom feedback é uma das habilidades que os professores precisam dominar. E eu pergunto você, professor que está aí, será que você domina a arte do feedback? Né? E eu achei interessante essas perguntas do ponto de vista do aluno, que é o que conhecimentos ou competências eu pretendo desenvolver? Mas fica muito difícil para o aluno se ele não sabe os critérios e o que eu pretendo com aquela aula, com aquele ciclo, com aquele semestre. Então, temos que ser o máximo transparentes possível com os nossos alunos, tá bom? E aqui também, complementa, que fala, a autora fala que o feedback pode ser muito poderoso se for bem feito, porque o poder do feedback formativo reside na sua abordagem dupla, aí ela traz duas perspectivas, fatores cognitivos e motivacionais ao mesmo tempo, né? E um bom feedback dá aos alunos as informações que necessitam para que possam compreender, explicando melhor aquela afirmativa anterior. Onde estão na aprendizagem, o que fazer a seguir, que é esse fator cognitivo, né, da questão da aprendizagem, mas quando sentem que compreendem o que fazer e por quê, a maioria dos alunos desenvolve a sensação de que tem controle sobre a sua própria aprendizagem, que é o fator emocional. Então, sejamos, né, que eu sempre me incluo porque eu estou aprendendo a todo momento, errando e acertando, tentando acertar, e que sejamos o mais transparente possível dos nossos alunos na primeira aula, né? Como é comum nas universidades apresentar um plano o plano de ensino, o processo avaliativo do semestre, porque os alunos já ficam ali. Então, né, para eu alcançar o objetivo que o meu professor, minha professora traçou, então eu preciso fazer tais coisas. E assim eu acho que é um processo mais justo, né, para todo mundo. Então, criar significado requer usar e controlar os próprios processos de pensamento. Isso é chamado de autorregulação. Né? Aqui a autora traz muito o aluno como partícipe desse processo, porque o aluno de fato é. E fazemos tudo para que esse nosso aluno aprenda. Só que é importante para o aluno saber de que forma é que ele aprende. Né? Então, também um trabalho de conscientização com os nossos alunos seria também bem interessante. E aqui, né, ela traz uma citação que fala que tanto o feedback externo, que é esse que nós professores damos aos nossos alunos, como o interno, que é essa autoavaliação, né, que os alunos deveriam fazer, afetam o conhecimento e as crenças deles mesmos. Então, como já vimos na aula de tipos de avaliação, essa autoavaliação é muito importante para o aluno, é um feedback para o próprio aluno, né, de uma maneira mais simples de explicar. E aqui, eu falo sobre as estratégias eu trago, né, claro, que é da Brookhart, do mesmo livro, que fala de estratégias de feedback. E ela traz aspectos, por exemplo, o tempo, né? Quando é dado e com que frequência. As recomendações são fornecer feedback imediato para conhecimento dos fatos, certo e errado, mas também podemos atrasar um pouco o feedback para revisões mais abrangentes de pensamento e processamento do aluno. Então, às vezes, a gente tem que demorar mais para maturar, né, para poder refletir sobre aquilo que o aluno nos entregou. Então, nunca adie também o feedback além do momento em que faria diferença para os alunos. Uma sugestão que dou, não deixe para corrigir as atividades e tarefas dos alunos, o provas, só no final do semestre, que é quando é exigida as notas, né? Então, deem um prazo de uma semana, no máximo 15 dias para poder entregar, porque às vezes o aluno nem lembra mais o que foi que ele fez, né? Então, nunca adie o feedback além do momento. Porque a nota de uma prova, né, que pode ser vista de uma forma somativa, também é um tipo de feedback, tá bom? E fornecer feedback sempre que possível para as principais tarefas. Em relação à quantidade, que traz aqui quantia, quantos pontos conquistados e quanto vale cada ponto. Sugestão também, em provas
em provas escritas, por exemplo, colocar quanto vale cada questão, ou nos critérios de, por exemplo, de trabalhos orais, você colocar também, provas orais, colocar quanto vale cada critério, tá? Já digo que não é fácil, mas a gente encontra já rubricas ou listas de verificação que contemplam já isso e você pode atribuir o valor que você quer para cada critério, tá? As recomendações: priorize, escolha os pontos mais importantes, escolha pontos relacionados aos principais objetivos de aprendizagem e considere o nível de desenvolvimento do aluno, né? Não vamos exigir do nosso aluno mais do que também nós oferecemos a ele, ok? A maneira, né, que é o modo, o feedback pode ser oral, escrito, visual com demonstração, né? As recomendações que a autora traz selecione o melhor modo para mensagem. Um comentário ao passar pela carteira do aluno seria suficiente? Às vezes né? É necessário uma conferência, um tempo maior dedicado a isso? Também, você que vai dizer. O feedback interativo, que é conversar com o aluno, é melhor quando possível, né? Nem sempre a gente tem esse tempo para dedicar aos nossos alunos. E dê feedback por escrito, sobre o trabalho escrito ou nas folhas de rosto das tarefas. Então, para trabalhos escritos, seria o ideal dar o feedback individual. Mas se você constatou que houve, né, um equívoco ou fatores que se convergem dentre os alunos, pode ser um feedback geral também, tá bom? E use a demonstração se como fazer algo for um problema ou se o aluno precisa de um exemplo. E aqui trouxe uma fala da professora Marcela Nieto, que foi, né, quem me apresentou esse artigo do feedback, poder do feedback. Ela disse que utiliza muito a retroalimentação mediante exemplos, que é o feedback com exemplos. Então, muitas vezes o aluno não sabe, ele faz com o conhecimento prévio que ele tem, mas seria importante nós, professores, demonstrarmos primeiro, até para eles verem o objetivo que eu quero, e para depois o aluno efetivar a tarefa, a prova, enfim, o que seja. Então, vamos dar mais exemplos. E a questão do público, né? Como foi dito, se você vai dar o feedback individual ou coletivo, que é para o grupo, para a turma. Aí as recomendações são que o feedback individual diz: o professor valoriza a minha aprendizagem. Mas lembrando que se você der o feedback coletivo, você não vai estar desvalorizando, porque às vezes é o tempo que você dispõe, né? Então, o feedback do grupo ou turma funciona se a maior parte da turma não tiver compreendido o mesmo conceito num trabalho, o que representa uma oportunidade para voltar a ensinar. E as conclusões são: então, vocês perguntam, então, Marcelo, o que eu faço agora? Não sei, porque é você que vai dizer. Eu te dei as ferramentas e você vai ver com o tempo, né, com o conceito que é comum, que é o conceito de praticidade ou praticabilidade, que é o tempo que você dispõe para se dedicar a isso, né? Que às vezes a gente dispõe de muito pouco tempo para dar um feedback de forma consistente, mas o que eu pretendo apresentar para vocês aqui em forma de conclusão é: deem feedback de qualidade para os seus alunos. Se não puder ser individual, porque eu sei que nos exige muito tempo, se você não dispõe desse tempo, mas dê feedback de qualidade, não feedbacks como precisa melhorar, ou então legal, ou só muito bom em vez de ser excelente. Então, deem feedbacks de qualidade para os seus alunos. Se vai ser individual ou coletivo, seu tempo e você que vai dizer o que necessita, mas para cada tarefa, o indicado é que você dê um feedback sobre cada tarefa, tá bom? Ou instrumento de avaliação, tá bom? Essas são as referências, né? Eu espero que tenha sido útil essa videoaula e nos vemos em breve na nossa próxima videoaula. Hasta luego!